O PSDB se antecipou nos debates sobre as eleições de 2020, abriu discussões em roda de conversa com possíveis pré-candidatos a vereador e movimenta os bastidores políticos na corrida à Prefeitura de Fortaleza. Essa movimentação é estimulada pelo presidente da executiva, ex-senador Luiz Pontes, e pelo senador Tasso Gereissati. O ex-deputado estadual Carlos Matos, que é o pré-candidato do PSDB à sucessão municipal em 2020, tem participado do projeto Roda de Conversa. O jornal Alerta Geral abre espaço hoje para o pré-candidato do PSDB, Carlos Matos. Ex-deputado Carlos Matos, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. O senhor, ao se antecipar nessa discussão sobre a sucessão na capital, entra naquele adágio popular de quem madruga, Deus ajuda? Bom dia. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto Almeida, bom dia a todos os nossos ouvintes. Sem dúvida, quem madruga, Deus ajuda, porque o trabalho é que transforma o mundo. E estar a serviço da população para ouvir os desafios, para ouvir a necessidade do que a população tem, seria a obrigação de qualquer partido político, de qualquer político. Me surpreende muito os partidos que estão no poder quererem jogar essa discussão para o último mês de discussão, onde eles pegam o nome que estiver mais próximo ou mais conveniente e colocam para candidato, desrespeitando a população, porque não o conhece, não ouviu, não teve esse processo de discussão. A democracia no mundo exige tempo para poder haver esse diálogo. Nos Estados Unidos não existe essa piada que tem no Brasil, de campanha política de 45 dias. Isso é um desrespeito à população antes de tudo. O senhor se lançou de forma bem antecipada nesse debate e tem comparecido a reuniões nos bairros da capital, como Granja Portugal, Montese e também Conjunto Palmeiras, tendo os primeiros contatos com lideranças comunitárias, com possíveis pré-candidatos a vereador. Qual é a reação que o senhor sente dessas pessoas nesse embate que começa a ser travado para 2020, ex-deputado? Olha, é muito boa a reação e principalmente porque se trata com muita seriedade, porque não é campanha política, nós somos pré-candidatos, eu sou presidente do PSDB municipal, estamos nos aproximando para ouvir esses desafios e a população tem sido de um respeito e de uma seriedade que me impressiona, porque esse tocar na realidade, muitos pensam, se você for aqui ao Meireles, você vai pensar que está em Nova York ou que está em São Paulo. Quando você vai ao Conjunto Palmeiras, você diz, não pode ser. A mesma prefeitura que cuida dessa cidade. Descuidada, sem saneamento, sem um mínimo de atenção com a população de baixa renda para que haja uma oportunidade para os jovens. Eu estou começando a ver um estudo de trabalho que nós contratamos ontem. Nós temos um desemprego de quase 60% nos jovens. É uma coisa incrível. O que fazer? Não é fácil. Esse é um desafio nacional, é um desafio das grandes cidades no país. Isso tem sido combustível para a violência, mas nós temos que enfrentar. E acho que esse é um DNA forte do PSDB. Quando você volta o relógio para o tempo e chega a 1986... os jovens que têm hoje 35 anos não sabem que o Ceará não pagava o salário dos servidores, que o Ceará 50% das crianças estavam fora da sala de aula, que não sabem que havia uma pobreza extrema e que 50% não tinha energia. E o Tasso, naquela ocasião, não disse e não ficou justificando porque o presidente da República não vem aqui, porque é assim mesmo. Não, ele enfrentou. E ao enfrentar, o Ceará passou a ser referência nacional, o cearense passou a ter orgulho da sua terra. E hoje nós estamos com fortalezenses dizendo que quer morar fora do Brasil, que não aguenta mais, que não tem mais coragem de sair de casa à noite, tem que ficar ilhado ou quase escravizado na sua casa com medo de sair. Não, nós não podemos achar que isso não tem jeito. E Medellín deu a grande prova para nós. Eu fui a Medellín, na Colômbia. Lá nós tínhamos 400 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje, Luzenor, são 13. Eles investiram na inovação, eles apostaram nos jovens, eles criaram mobilidade, não só a mobilidade dos carros. No Montese foi muito curioso, olha que coisa inusitada. Mobilidade humana. Os idosos têm medo de sair de casa porque não tem calçada. Porque as bicicletas não respeitam o sinal, a moto respeita, o carro respeita porque são multados. Muitos idosos atropelados por bicicleta. Olha que coisa inusitada. Então nós precisamos, foi uma coisa boa, as ciclovias, acho que hoje nós temos que reconhecer o trabalho da Prefeitura em mobilidade no trânsito em Fortaleza. Fortaleza tem se tornado uma referência nacional, dá a César o que é de César, o que tá bom. Mas nós não estamos nos tornando uma cidade desumanizada, com mais 45% da cidade é de pobres. Agora o que mais me surpreendeu, 37% da população de Fortaleza ganha menos do que meio salário mínimo.
Isso é muita coisa, é quase metade da cidade. Então, essa desarmonia da cidade, essa desigualdade, era precisa ser enfrentada. Foi um dos primeiros resultados que nós tivemos com essas visitas. Nós estamos no Jornal Alerta Geral conversando com o ex-deputado estadual e pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Fortaleza, Carlos Matos. Também conosco o jornalista Beto Almeida. Deputado Carlos Matos, bom dia. O senhor tem dito que o melhor programa de distribuição de renda para um país, para uma cidade, é exatamente a geração de emprego. Nessas rodas de conversa, nesses debates que o senhor tem promovido, realizado em áreas da periferia da cidade, o desemprego, até mais do que a insegurança ou qualquer... ele tem sido, na sua avaliação, uma preocupação, por exemplo, constatada por esses moradores? Dá para notar essa preocupação, por exemplo, com o jovem, com pessoas em idade ativa que estão hoje subempregadas ou desempregadas? Dá sim, e os estudos começam a comprovar isso, porque se dizia muito que estudar dava retorno. Então, hoje, quando eu vi o salário dos jovens, tanto faz ele estudar 4, 5, 6, até 13 anos de estudo, o salário é praticamente o mesmo. Só muda quando chega ao nível superior. E nós precisamos criar um reforço escolar para os jovens, para que ele possa entrar na universidade. Né? Não adianta só ter vagas asseguradas na universidade, precisa realmente estudar. Eu acho que tem que se repensar isso, porque o trabalho, ele resgata aquilo que é fundamental na pessoa humana, a dignidade. Eu posso, Beto Almeida, dar para você o dinheiro para você viver o resto da sua vida, sem você botar um prego numa barra de sabão. Mas eu não resgatei com isso a dignidade que você tem de trabalhar e de ajudar a mudar o mundo. Você tem o dinheiro para comer, para beber, para se divertir, para fazer o que você quiser. Mas o homem, a pessoa humana, só é pessoa humana se ela pegar a sua vida e dedicar à transformação do mundo. Isso é que dá a ela a real felicidade e a dignidade. Portanto, tem a discussão do Bolsa Família, se é bom, se não é bom. Eu acho que é bom, porque é um imposto negativo. É justo que eu pegue aqueles que não tiveram condição até de pagar imposto, que recebam um pouco. Mas eu não resgato a dignidade dele. Eu tenho que dar uma oportunidade de trabalho. E o poder público tem um papel fundamental disso. Muitos dizem, mas a prefeitura não dá emprego. Não é o papel da prefeitura não dar emprego. É sim papel do poder público que há uma ambiência de negócios que possa gerar emprego. Quando nós vemos que a prefeitura de Fortaleza sobretaxou em 600% o alvará, aí dá para você dizer, não estão entendendo nada. Não estão entendendo nada. Porque desrespeitar o pequeno empreendedor dessa forma é desrespeitar o trabalhador. É desrespeitar aquele que precisa de um emprego e procura há 5 anos e não encontra. E você vendo hoje fechando empresas porque simplesmente perdeu o humor, a vontade de empreender, a vontade de gerar trabalho, porque o poder público sufoca essa vontade. E o alvará foi um caso assim, um ícone, para poder nós vermos o exemplo do que é o poder público não saber o que é oportunidade de trabalho. Beto Almeida, já no final dessa conversa com o ex-deputado Carlos Matos. Deputado, uma coisa que ainda repercute muito foram as declarações dadas no comecinho desse mês de julho pelo senador Tasso Gereissati, quando ele esteve presente ao lançamento lá do pacote de obras, né, do prefeito Roberto Cláudio, de R$1,5 bilhão, onde se cogitou a possibilidade de uma aliança futura aí com o PDT. O senhor está nesse embate, nessa campanha, nesse trabalho para se viabilizar candidato a prefeito nas eleições do ano que vem, de 2020. Como é que o senhor ouviu essas declarações? O senador ele declarou que tudo é possível, porque em política é possível, porque tudo é possível no sentido de que fazer alianças para governar bem, para implantar um projeto, é necessário. Nós vimos que o governo Bolsonaro não conseguiu avançar para colocar, né? Eu vejo aqui o líder do governo, que foi líder do governo, deputado Evandro Leitão, que teve uma capacidade e uma habilidade de dialogar, e eu, como deputado de oposição, muitas vezes nós dialogamos e fizemos alianças para aprovar coisas boas para o Estado. Então, estar aberto a fazer o que é bom para a população é demonstrar que não é fundamentalista, que não é contra por ser contra, sim por ser sim. E a presença do senador Tasso se deu nesse evento porque o senador Tasso, à época, ele conseguiu que o Fortaleza não fosse prejudicada, porque o prefeito Roberto Cláudio brigou com o senador Eudício Oliveira, insatisfeito pelo não engajamento do prefeito Roberto Cláudio na campanha dele para senador, havia travado, porque era presidente do Senado, a aprovação desse projeto para Fortaleza. E o senador Tasso, como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, pautou o projeto e conseguiu a aprovação. E num gesto de gratidão, o prefeito Roberto Cláudio convidou o senador Tasso. Daí a dizer que tem uma aliança política, há um caminho grande, porque nós temos uma visão própria, como temos do estado do Ceará, como temos do país e temos para Fortaleza. E não estamos satisfeitos com a cidade, com a realidade como a cidade está. Nós queremos colocar o
o nosso coração para construir uma cidade diferente do que está aí. E hoje mesmo, às 5 da tarde, eu estarei com o senador Tasso, com 30 pré-candidatos a vereador. Jornalista Beto Almeida, quero agradecer o ex-deputado Carlos Matos nessa conversa dentro do Jornal Alerta Geral. Senhor Carlos Matos, um bom dia, o nosso muito obrigado. Boa caminhada rumo à Prefeitura de Fortaleza em 2020. Eu é que agradeço, Luciano. Muito obrigado por esse espaço que você nos concede. Obrigado, Beto Almeida. Um bom dia a todos os nossos ouvintes. Um grande abraço. A você, jornalista Beto Almeida, boa sexta-feira. Um bom dia e até segunda. Grande abraço. Grande abraço. Isso é um vice que é o primeiro, olha aí.